Gente, eu estou sentindo tanta presença de Deus. E essa canção, ela mexeu muito comigo. Porque eu quero começar essa ministração dizendo para você: luta pela sua família. Decida pela sua família. Não abra mão da sua família. Não importa o que você está passando, não importa o momento. E eu estou falando para você que está na sua casa também. Luta pela sua família. Traga o Senhor para a sua família. Deixa o Senhor agir, tratar, cuidar do seu coração, cuidar das feridas, mas luta. Não desista da sua família. Amém? Bom, hoje é o último dia, né, do mês, quer dizer, das ministrações. Não, hoje é o último dia? Hoje é a última quinta? Sim. Então, hoje fechei, né? E nós vamos falar sobre 5 irmãs. 5 irmãs que fizeram toda a diferença. Que, através da sua decisão, da decisão delas, tudo mudou na história da vida, na história da família delas. E essas irmãs não são muito conhecidas assim. Esse texto não é um texto que a gente lê normalmente, que se prega o tempo todo, mas ele fala muito profundamente no nosso coração. E vocês vão entender por que esse texto, né, tem a ver com família. Primeiro porque são irmãs, 5 irmãs, mas a atitude delas fez toda a diferença para que a família delas, a descendência delas continuasse. E eu queria que você abrisse a Bíblia em Números 27. Números 27. E enquanto você está abrindo aí, apesar de que a gente vai ter aqui também, né? Você em casa, se estiver acompanhando a gente, nós, as mulheres, né? As mulheres da SEAV, nós estamos assim desde o início do ano, desde janeiro, estamos com o propósito de ler a Bíblia inteira. E nós temos aí todos os dias, a Sheilinha coloca lá no nosso grupo os 3 versículos para a gente ler. E eu tenho lido, eu tenho acompanhado. E essa palavra aí que a gente vai trazer hoje já é fruto dessas leituras bíblicas, dessas leituras que nós temos feito. Então, você que está acompanhando com a gente essa leitura, você vai ver que é um texto em que a gente leu esses dias, não tem muito tempo, não. Que fica em Números 27, do versículo 1 ao 11. Que diz assim: aproximaram-se as filhas de Zelofeade. Bonito esse nome, né? Zelofeade. Não. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Só nome bonito, gente. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos homens. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho homem? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha.
Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, essas mulheres, né, essas 5 irmãs, vieram de que contexto? Eu não sei se vocês lembram, com certeza vão lembrar, da história em que Moisés chama 12 espias para eles conhecerem a terra, né? Olharem a terra, espiarem a terra que o Senhor já tinha garantido para eles. Mas antes eles iriam espiar, conhecer, ver como era a terra, ver os seus habitantes. Eles foram os 12. Desses 12, 10 voltaram, achando uma coisa impossível, como que vocês fizeram isso com a gente? Como Deus fez isso, tirar a gente do lugar tão maravilhoso que era o Egito, que lá a gente tinha cebola, tinha carne, só coisa boa, cebola, né, pepino, alho, poró. Mas desses 12, dois receberam, viram tudo como os 10, mas chegaram falando, é possível entrar nessa terra. Quando esses 10 homens chegaram até o povo de Israel, até Moisés e todo o povo, aqueles homens, eles chegaram contando isso, todo o povo chorou, o povo ficou apavorado. Não! Como tiraram a gente daqui? O povo ficou desesperado. E aí o povo começou a questionar Deus, por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo. Moral da história, o que aconteceu? Deus falou que todo aquele povo que estava no Egito, por reclamarem, por blasfemarem, por não reconhecerem o poder de Deus e todos os atos que Deus fez, tudo que Deus fez até então, aquele povo não entraria mais na terra. Todo o povo do Egito. Mas os seus filhos de 20 anos para baixo, todo o povo, toda a descendência de 20 anos para baixo, entraria na terra. Então, aqui já começa, no livro de Números, já meados de Números, um pouco mais de meados do livro de Números, aquelas mulheres preocupadas, porque o Senhor tinha dito ao povo que tinha feito leis. Moisés chegou com as leis e dizendo para o povo que se um pai morresse, o filho herdaria a terra. Filho, homem, era a lei. Mas eles não falavam nada sobre as mulheres. Então, elas não tinham direito a herdar nada, somente os filhos homens. Então, esse é o contexto da realidade dessas 5 mulheres. E agora, o que fazer diante dessa situação? O que fazer diante desse decreto que está escrito? Que era algo que estava escrito na lei. O nome delas não constava. A sua família, como seria? Ia acabar. A sua descendência. A realidade delas era, o meu pai, o pai da gente morreu. E ele não tinha filhos homens. Somos 5 mulheres. O nosso nome não está lá. A gente não tem direito a nada. E o que a gente vai fazer? E essas mulheres, elas ensinam para a gente algumas coisas que a gente precisa levar para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa realidade de vida, em todos os momentos da nossa vida. E eu vou começar com vocês falando sobre a primeira atitude dessas mulheres que não aceitaram esse decreto, assim, não aceitaram não ter direito, não ter parte a essa herança. E o primeiro momento em que elas decidem, que fica no versículo 2, que diz assim, elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos filhos
dos líderes de toda a comunidade. Versículo 2. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro. No caso, na nossa linguagem de hoje, elas ficaram na frente da igreja. Ficaram à frente da tenda, até porque não poderia entrar, né? Diante de quem? Moisés, que era o líder do povo, o sacerdote, que era quem conduzia, recebia as ofertas do povo, que entregavam para Deus no tabernáculo, e dos líderes de toda a comunidade. Detalhe, todos homens. Olha só a realidade dessas mulheres. Primeiro, elas eram mulheres. Como mulheres vão chegar até líderes, sacerdotes e se posicionar? Na época em que mulher não tinha voz. Mulher não tinha voz nesse período. Então, aquelas mulheres tendo que se levantar daquela dor de saber que não teriam propriedade, viveriam de favor. Essa era a realidade delas. Elas viveriam de favor, elas viveriam da pena das pessoas, da misericórdia daqueles homens, daquelas pessoas. Essa era uma realidade de mulheres, de filhas de seus pais que morressem. Então, essa era a realidade delas. Então, no ato de coragem, elas se levantam, elas não aceitam. Não, eu não aceito. E aí elas fizeram o quê? Cartazes escrito fora, não sei quem? Não. Elas fizeram o quê? Elas começaram a murmurar entre si, elas foram até as suas amigas, elas foram até as famílias? Não. Elas foram até Moisés, que era o líder de Israel, elas foram até o sacerdote, que era quem oferecia os sacrifícios do povo a Deus, e elas foram até os homens que lideravam as tribos, os líderes, os príncipes de Israel. Homens poderosos, homens que poderiam dar a ela uma resposta. O que elas teriam? O não já tinha, porque o nome não estava escrito lá. Então, o não elas já tinham, elas já receberam. Mas elas queriam lutar pelo sim. Elas queriam lutar por algo que elas viam que tinham, que precisavam. Não era um luxo, elas precisavam. Era moradia. E aí aquelas mulheres, elas se levantam e elas vão até aqueles homens. E o que eu vejo assim, nesse início já da palavra, é que essas mulheres, elas tinham tudo para ficar paralisadas. Elas tinham todos os motivos para ficar dentro das suas casas e aceitar essa sentença. Porque como elas iam chegar como mulheres até homens para falar algo, para reivindicar algo? Então, isso mostra para a gente um ato de coragem muito grande. A gente, de repente, falando hoje, é como se talvez a gente não entenda, nós mulheres de hoje, não entenda muito bem isso. Mas isso era uma realidade da época. Era uma realidade. A mulher não tinha voz. E aí, essas mulheres, elas resolveram não se calar. Isso chama atenção. E o que isso tem a ver com família? É que tudo na nossa vida parte do princípio em que nós não podemos nos acomodar. Tudo parte do momento, do princípio em que eu não posso aceitar essa sentença. O diabo, ele tem tentado contra as famílias, mas eu não posso aceitar essa sentença. A sentença que eu quero aceitar, que eu aceito na minha vida, na vida das nossas famílias, é que o Senhor fez uma promessa a Abraão. E nessa promessa, ele garantiu que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, eu preciso me posicionar, me levantar com autoridade e dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a decisão que eu preciso tomar, entendendo que vai ter um processo, porque não foi fácil. Não é fácil, mas é uma promessa. Deus nos deu uma promessa.
Mas cabia a nós, a mim e a você, receber essa promessa e lutar para que ela seja uma realidade na nossa família. Aquelas mulheres receberam uma sentença de que não tinham direito à descendência do seu pai. Mas elas não aceitaram isso e elas lutaram para que o nome do seu pai perpetuasse em gerações. Então elas tiveram uma atitude de coragem, humildade por se chegar. A Bíblia diz que elas clamaram a Moisés. Ou seja, elas não chegaram falando de qualquer jeito, elas tiveram humildade, sabedoria e toda a ousadia para chegar até eles. No versículo 4, é uma pergunta que aquelas mulheres fazem para Moisés e todos aqueles homens que estavam ali. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido uma filha? Essa foi a pergunta. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Então vem a primeira preocupação de suas filhas: o nome do meu pai. O nome, a honra do meu pai, a memória do meu pai. É engraçado que a gente vive uma realidade hoje tão estranha, porque a gente vê filhos desonrando tão facilmente os pais. Hoje um filho, ele não pode ouvir o não. Hoje um filho, um pai, uma mãe, eles não podem dialogar com o filho, eles não podem ensinar, eles não podem adverter, chamar atenção, porque senão eles se levantam. Já entendi, pode parar. Aquelas mulheres, elas não só se levantaram por um direito à terra, mas elas se levantaram, em primeiro lugar, para honrar os seus pais, para honrá-los, para honrar a sua memória, para que o nome dele desse continuidade. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias. Eu sei que às vezes a gente é chatinho, mãe, né? Principalmente as mães que falam mais. Mas isso tem um poder tão grande. Se eu fico pensando, a vida da minha mãe, por exemplo. Vamos falar sobre a minha mãe, que está aqui, cabelinho branco ali. Quando eu lembro da história da minha mãe, quando eu lembro da vida que a minha mãe teve, para que hoje eu pudesse estar aqui, eu glorifico ao Senhor. Porque minha mãe passou boa parte da vida dela trabalhando de faxina para que eu pudesse comer. Ah, detalhe, gente, não era só para mim, não, tá? Ela chamava também todos os filhos das sobrinhas dela para ir lá para casa comer também. Aí era aquele pão bisnaga, aquele pão grande assim, né? Bisnaga, né? Aí eram duas, eu e minha irmã, porque meus outros dois irmãos moravam com meu pai. Então éramos eu, minha irmã e mais 3, ou 4, ou 5, os filhos que chegassem. Aí as sobrinhas dela, que tinham filhos, aí falou assim: eu tenho que trabalhar, pode trazer. E aí minha mãe mandava para lá. Então ela fazia o almoço. E tem um detalhe. Ela não falava assim: as minhas filhas vão comer mais porque são filhas. Não existia isso. E eu, como era a menor de todos, menor em tamanho, porque a idade, por exemplo, tinha 2 lá, dos primos, que eram até mais novos do que eu, mas eram do mesmo tamanho, então a gente recebia o mesmo pedacinho de pão, que geralmente era o bico, para os filhos, para os menores. E os maiores, porque tinham mais fome, comiam um pedaço maior. Mas essa é a história da minha mãe. Minha mãe não aceitava que a gente passasse Natal e Ano Novo sem roupa. Mas ela não tinha dinheiro para comprar roupa. Então ela comprava um pano baratinho. Aí geralmente o pano vinha amarelo, fluorescente, preto e branco de listra.
Gente, vocês não têm noção da alegria que eu tinha quando eu recebi aquela roupinha que ela mesma costurava. Então, a minha mãe me ensinou tanto o tempo que eu pude conviver com ela enquanto casada e continua me ensinando até solteira e continua me ensinando até hoje. Meu pai, quem conhece meu pai sabe que meu pai é um exemplo de homem trabalhador. Meu pai, ele só tem um pulmão e praticamente, eu posso dizer que quase toda a vida dele, meu pai arrastava uma carroça de pipoca para cima e para baixo para vender. Aí meu pai se aposentou, você fala, sossegou. Não. Aí ele tem a vendinha dele, toda hora sai para comprar negócio para aquela venda dele. Ele não desiste, ele não para. Eu fui na casa do meu pai essa semana passada e ele me mostrou lá as sapatas que ele está fazendo para levantar a parte de cima da casa, que não acaba nunca. Essa obra não acaba. Ele não para. Então eu glorifico a Deus, porque quando eu olho para minha mãe, quando eu olho para o meu pai, eu vejo que eu tenho muito em que me orgulhar. Mas será que os filhos de hoje têm isso? Será que os filhos de hoje conseguem enxergar, dar valor aos seus pais, como essas mulheres estavam fazendo? Respeitar, honrar a memória dos seus pais? Os pais que estão vivos, porque não adianta depois que morre, né? Os pais vivos, honre a memória do seu pai vivo. Não esperar os seus pais morrerem para honrá-los, para amá-los, para respeitá-los. Aquelas mulheres, elas conseguiram enxergar valor no seu pai. E interessante que no texto elas falam para Moisés, elas falam, o nosso pai, elas defendem o pai. Olha que lindo. O nosso pai, ele não morreu por causa da rebelião de Corá, que foi contra o Senhor, não. Ele morreu por quê? Por causa do pecado daquele povo que todos choraram e blasfemaram quando aqueles 10 espias chegaram até eles e disseram que não tinha jeito de entrar na cidade. O povo se desesperou, ele estava junto. E como a sentença era, todos morrerão, somente os filhos de 20 anos para baixo entrarão na terra prometida, ele estava no bolo, ele foi embora. Mas ela quis defender, elas quiseram, defenderam a honra, defenderam a memória dos seus pais. Então nós conseguimos enxergar uma lição muito valiosa. Essas mulheres honraram seus pais. Seus pais, seu pai, né? No versículo 4, na parte B, aquelas mulheres, elas também tiveram uma atitude de fé. Diz assim, versículo 4, na parte B: dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Que ousado, hein? Gente, a fé eu enxergo longe aqui, porque olha só, a gente está falando de propriedades que eles ainda não tinham adquirido. Elas estavam falando de coisas que ainda iriam vir, não tinha acontecido. Elas ainda estavam no deserto quando elas foram até esses homens pedindo a herança. Uma herança invisível. Que fé! Aquelas mulheres, elas tinham fé de que aquela terra seria recebida. E elas, porque elas acreditavam na promessa que o Senhor fez a Abraão, o pai das nações, elas foram até aqueles homens e pediram um pedaço de terra delas. Terra que não existia. Isso é fé. Isso é olhar o que não se vê. Isso é olhar o invisível. Aí você fala, puxa, mas você não está entendendo. Não tem jeito para essa situação. Quem te disse que não tem jeito? Ver o invisível. Não enxergar com os olhos naturais. O que eu estou vendo é esse decreto, é essa sentença. Mas, pela fé e por uma promessa de que em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu vou receber essa terra.
Eu vou ver a minha herança. Eu vou receber a minha herança. E aí eu fiquei lembrando daquele, pastor já comentou, né? Aquele pastor que via o seu filho vestido na esquina, se prostituindo, todo vestido de mulher, seminu, nas esquinas. Ele levava o filho de carro, deixava o filho na esquina, e aí ele falava: vai, meu filho, vai, minha herança. Aquele filho se envergonhava. Vai embora, pai, sai, pai. E toda vez ele ia, levava o filho: vai, minha herança. Aquele homem, ele estava vendo o invisível. Aquele homem, ele não estava enxergando com a sua visão natural, porque o que a visão natural dele dizia é: não tem jeito. Mas, mesmo morrendo, aquele homem deixou um legado para aquele filho. E aquele filho pôde receber a promessa do seu pai, que ele era a herança. Hoje esse homem é um pastor e ele serve ao Senhor e deixou um legado. Não olhe a circunstância. Aí lembrei daquele: não olhe a circunstância, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. É exatamente isso. Não olhe a circunstância. A circunstância é totalmente contra a sua fé. É totalmente contra o que o Senhor prometeu. O diagnóstico é ruim. Ruim. Péssimo. Não tem direito à terra. Foi uma sentença, está escrito na lei. Eu não tenho direito. Mas eu não aceito. Porque o Senhor disse que a minha descendência seria prolongada. Então esse decreto eu não aceito. E é isso que o Senhor quer. Que nós nos posicionemos. Porque toda decisão gera impacto. Decisões erradas geram impacto ruim. Mas a decisão certa, ela tem um grande poder na nossa vida. E Deus quer que a gente se levante para tomar decisões que honrem o seu nome. Aquelas mulheres, elas viviam por fé. Elas creram no invisível. Quiseram a herança que ainda não tinha. Elas queriam algo que era, como é que fala? Impalpável? É isso a palavra? É isso? Impalpável. Elas pegaram o impalpável. Elas receberam o que não tinha em mãos e colocaram no coração. E viveram crendo que esse dia ia chegar. Então eu vou resolver antes. Eu vou me preparar. O que aquelas mulheres estavam fazendo é se preparando para receber o que ainda não tinha nada concreto. Mas elas já estavam se posicionando, lutando, investindo, combatendo, enfrentando, mas não prostradas. Elas iriam lutar até o fim, para conseguir o que ainda não era visível, mas que pela fé elas teriam. E é o que nós temos que fazer. Crer que contra todo diagnóstico é morte, é vício. Qual é o problema? Deus tem uma solução para tudo. Porque se a gente decidir se posicionar, não tem como o Senhor não agir. Porque o Senhor, Ele depende de um posicionamento nosso, para que Ele possa agir na nossa vida e na vida da nossa família. É exatamente isso. O que queres que te faça? Eu quero que a minha filha, meu filho, minhas filhas, eu quero que as minhas filhas tenham temor do Senhor e possam levar isso para as suas gerações. Esse é o desejo do meu coração. Eu quero que o meu relacionamento esteja pautado no Senhor.
Eu quero que o Senhor seja o centro da minha casa, da minha vida. O que você quer? O que eu quero? Fale para Ele. E lute para que isso seja uma realidade. Lute para que isso seja real. Olha só. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Elas tiveram a fé necessária para entrar numa guerra, que elas não sabiam o que eles iriam enfrentar, mas elas lutaram por isso e elas vão receber algo que é o que nós devemos receber quando nós temos as posturas que essas mulheres tiveram. O que aquelas mulheres conquistaram através dessas atitudes? Coragem, fé, honrar os seus pais. O que elas receberam? Primeiro, versículo 7. As filhas de Zelofeade têm razão. Sabe quem falou isso? Sabe quem falou as filhas de Zelofeade têm razão? Foi Deus. Deus falou. Ele falou para Moisés, quando Moisés chega até ele e fala... E uma coisa antes disso eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só, depois que aquelas mulheres chegaram até Moisés e contaram para ele, falou para Moisés e para todos aqueles homens, Moisés levou o caso perante o Senhor. Já viu como que a gente faz? Porque a gente acha que tem resposta para tudo. Tudo a gente quer um motivo, uma resposta. Aí o que a gente faz? Vem uma situação, vem algo terrível para a nossa mão. Vem algo que a gente sabe que não tem como resolver. Aí a gente fala assim, não, isso aí você tem que orar mais. Ora que você vai ver. A gente começa a dar respostas prontas. Deus está no controle. Fica tranquilo. A gente começa a... Importante a gente falar que Deus está no controle e Ele sempre estará mesmo. Mas às vezes a gente precisa só falar assim, olha só, eu não tenho que te dizer aqui, mas eu vou orar. E eu sei que o Senhor vai tocar no seu coração. Olha só, essa situação que você está vendo aí, tá estranho, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou dizer para você o que você deve fazer, porque eu não sou guru, mas eu vou te dizer uma coisa, o nosso Deus vai falar no seu coração. Aí a gente vai começar a entender. Olha só, depois que Moisés faz isso, ele leva o caso perante o Senhor. E o Senhor lhe disse, as filhas de Zelofeade, elas têm razão. As filhas de Zelofeade têm razão. Em algumas versões diz assim, é justo o que as filhas de Zelofeade estão querendo. É justo. Elas não querem nada além da justiça. Eu não quero nada além do que eu não mereça. E aquelas mulheres, elas tocaram o coração do Senhor. O coração do Senhor foi movido a ter compaixão por aquelas mulheres. Quando Deus fala, é justo o que essas mulheres querem, quando Ele fala assim, as filhas de Zelofeade têm razão, eu fico imaginando, imagina só Deus falar assim, não, serva minha, ex-Elisângela, que você tem razão. Vou inchar, eu vou inflar, eu tenho razão, não falei? E mulher tem muito isso, né? De chegar assim, quando a gente sabe que tem razão. Aí o marido vai e fala uma coisa, a gente... Não é assim, meu esposo. Vai por outro caminho. Aí ele vai para aquele caminho lá. E aí o que acontece? Ele se dá mal. E aí a gente fala o quê? Não falei? Eu tinha razão. Eu te avisei. Isso aí? Eu te avisei. Agora, eu queria falar um pouco sobre essa questão aí. Deus, Ele viu que aquelas mulheres tinham razão e aquelas mulheres realmente tinham razão. Agora, vamos falar sobre o que a gente acha que tem razão?
Porque num relacionamento, no casamento, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, e muitas vezes a gente se levanta querendo ter razão. Só que a gente acha que tem razão. É o que a gente acha, mas muitas vezes não é o que Deus diz. Ou então, muitas vezes nós até temos a razão, mas a nossa postura, a nossa falta de sabedoria, ela faz com que essa razão que a princípio a gente tinha, caia por terra. Vá embora, porque nós somos ansiosos, nós queremos meter os pés pelas mãos. E por conta disso, aquilo que era a princípio realmente razão, se torna algo que traz um problema muito grande para o nosso lar. E isso é algo que muitas famílias vivem. É melhor ter sabedoria, muitas vezes se calar e deixar que o Senhor haja. Deixa que o Senhor diga que você tem razão. Não sai dizendo que tem razão, não. Porque a palavra do Senhor é a verdade. Mas muitas vezes nós queremos abrir mão da nossa sabedoria para levantar questões e que a gente acaba perdendo a razão que a princípio a gente tinha. Aquelas mulheres, elas tinham razão. Aquelas mulheres, elas estavam se queixando de algo que iria abençoar as suas vidas, sim. Mas depois a gente vai perceber que não foi só a vida daquelas mulheres que foi beneficiada, não. Então Deus, ele consegue enxergar o desejo do coração daquelas mulheres, ver que o princípio valia a pena porque era para honrar a descendência do seu pai, o nome do seu pai, e que se a gente faz isso, a própria palavra diz, a gente já ganha com o Senhor, porque nós precisamos honrar os nossos pais, e também aquelas mulheres, elas não estavam pedindo nada demais, elas só queriam ter direito a uma terra para plantar, comer e dormir. Então era válido, era razoável o que aquelas mulheres queriam. E Deus enxergou isso. Outra coisa que aquelas mulheres conquistaram, através da sua atitude, da decisão que elas tomaram, era a ampliação da lei. O que é isso, a ampliação da lei? Deus, ele não mudou a lei, porque ele fez a lei. E ele não ia voltar atrás no que ele já tinha feito. Mas ele aumentou, ele acrescentou algo que beneficiaria não só aquelas mulheres, mas todas aquelas mulheres que passassem pela mesma situação que elas. E está escrito aqui, no versículo 8 a 11, que diz: diga aos israelitas, isso aqui é Deus falando, diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Essa foi a lei que o Senhor acrescentou. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal. Então, essa foi uma exigência que o Senhor acrescentou em sua lei para os israelitas, como o Senhor ordenou na lei que ele tinha feito a Moisés. Então, o que o Senhor fez, através de um ato de coragem, fé, ele acrescentou a lei que ele já tinha feito, que aquelas mulheres teriam direito à herança do seu pai e que o nome do seu pai não desapareceria do clã do povo de Israel. A descendência de Zelofeade continuaria viva através das suas filhas. Isso foi o que o Senhor deu para elas e para todas as outras que vivessem a mesma situação. O que eu entendo com isso? Que o nome do Senhor na nossa vida, ele tem que ser glorificado. E isso vai ser gerado
Algo tão grandioso que não só eu, mas outras pessoas, outras vidas, outras famílias também serão beneficiados. Porque esse é o desejo do coração de Deus. Quando o Senhor resolve uma causa, não é minha só a causa. Quando a gente entende que foi o Senhor, que o Senhor decretou, que Ele colocou como uma sentença agora, e que Ele disse que a razão está comigo. Não é para eu me inchar, não é para eu me beneficiar, mas é para que o nome dEle seja glorificado. E o nome dEle sendo glorificado, vidas reconhecerão, vidas verão, vidas enxergarão o seu poder e através disso elas se converterão, porque esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é salvação. Salvação. Esse é o propósito de Deus. Ele quer salvar. Ele quer salvar. Então, o que aquelas mulheres receberam foi algo tão grandioso. E através de uma decisão, eu vou ficar aqui quietinha, eu não quero mais mexer nisso, dói, fere, eu não quero mais mexer nisso, deixa assim mesmo, já entendi já, deixa que alguém fala, alguém vai falar de Deus, não, o Senhor te levantou, é você que Ele vai usar. E através da sua atitude, através da sua escolha, através da sua decisão, de você se levantar, de você não se prostrar, não se vitimizar, o Senhor, Ele vai fazer grandes coisas, porque o nome dEle tem que ser glorificado. É para isso que Jesus veio ao mundo. É para isso que fomos salvos. É para isso que foi derramado o sangue do Cordeiro, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. E por último, além de essas mulheres conseguirem ter a compaixão de Deus e a ampliação da lei a benefício delas e todas as mulheres que chegariam depois vivessem essa situação, ainda assim, o Senhor deu para elas famílias. Elas resgataram a herança e a descendência do seu pai. Em Números 36, já no finalzinho do livro de Números, o Senhor volta a falar que as filhas de Zelofeade, 36:11, as filhas de Zelofeade, Malá, Tirza, ele volta e fala o nome delas, para deixar bem claro. As filhas de Zelofeade, Malá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, casaram-se com seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. Elas se casaram, elas tiveram filhos, e os seus filhos puderam ter uma descendência, porque um dia as suas mães e avós e bisavós e trisavós e tataravós, elas tomaram uma decisão que impactaria toda uma geração, toda uma descendência. Agora estava escrito lá, Manassés, e aí ele vai outro, vai Zelofeade, e ele vai. Por quê? Foi tomada uma decisão, e essa decisão gerou vidas. Essa decisão de 5 mulheres acanhadas, cheias de medo de chegar até homens poderosos, num lugar, num tempo, numa época que mulheres não tinham voz, elas lutaram pelo seu direito, e essas mulheres foram reconhecidas, e a história delas foi mudada, e a história da sua descendência foi mudada. E o que a gente vai fazer através disso? Diante disso, o que nós vamos fazer? Continuar prostrados e achando que não vai mudar em nada? Ou, assim como essas 5 mulheres, nos levantar e dizer, uma coisa eu sei, eu e a minha
casa serviremos ao Senhor. Foi o que aquelas mulheres fizeram. Elas garantiram que a sua descendência continuasse viva. E elas puderam, através das suas vidas, demonstrar Deus em suas vidas. Chegar e atrair o coração de Deus, a comoção de Deus na vida delas. Aquelas mulheres foram beneficiadas. Nós somos beneficiadas. Nós somos beneficiadas. Todo o povo é beneficiado, porque é uma atitude tão antiga. Ela veio trazendo consequências até hoje. Então, eu queria que você ficasse de pé agora e que a gente entendesse que as nossas atitudes, as nossas decisões, elas podem impactar gerações. Elas podem impactar a nossa família. Não desista da tua casa. Não desista dos seus filhos. Não desista do teu casamento. Não desista dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, dos seus netos, dos seus primos. Não desista. Decida, lute por eles, falando ou com atitudes, mas não abra mão. O Senhor, Ele tem uma promessa, e essa promessa, ela é viva até hoje. Não foi uma promessa feita tanto tempo atrás que morreu lá, não. A cada filho que nasce, é uma promessa que continua viva. A cada mãe que nasce, é uma promessa que continua viva. Porque o Senhor, Ele tem uma promessa para todas as famílias da terra. E que nós possamos lutar para que essa promessa seja viva nas nossas casas. Lutar. É muito fácil desistir. É muito fácil abrir mão. É muito fácil dizer chega. Difícil é continuar. Porque é diário. Hoje está bom, amanhã pode estar péssimo. E aí você começa de novo. É difícil demais de lutar. Mas vale a pena. Vale a pena, porque quando você desiste também da promessa. Mas quando você luta, você faz com que essa promessa seja viva na sua casa. Viva na sua família. Então lute por ela. Hoje é o último dia do mês que nós vamos ministrar para famílias. E que em nome de Jesus, todas essas palavras que vieram e falaram ao nosso coração, que elas possam estar latentes na vida e no coração de vocês. Não desista. Continue. Decida por lutar. Não abra mão. Não abandone. Não desista disso. O Senhor tem um propósito para as nossas famílias. E Ele vai levantar, Ele vai usar você para que esse propósito seja estabelecido. Amém? Senhor Jesus querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E assim como essas 5 jovens, não mulheres, mas jovens, porque ainda eram jovens. Assim como essas jovens mulheres, nós possamos nos levantar contra decretos, contra diagnósticos, contra todo tipo de obstáculo, para que essa realidade que nós recebemos, uma herança, seja real em nossas vidas. A herança que o Senhor nos deu é a nossa família. E é por essa herança que nós vamos lutar. Vamos nos dedicar, vamos abrir mão do que tiver que abrir mão, vamos chorar, vamos nos prostrar algumas vezes, mas vamos nos levantar e vamos afirmar: a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, eu não abro mão da minha herança. Eu não abro mão da minha herança. Em nome de Jesus, Pai, que essa seja uma realidade nas nossas famílias. Amém, Jesus.